Olá, sejam bem-vindos ao programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa, que fala sobre o aborto no Brasil. O aborto é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal brasileiro, em vigor desde 1984, prevendo detenção de 1 a 4 anos quando há consentimento da mulher e de 3 a 10 anos para quem o fizer sem este consentimento. Porém, é autorizado apenas em 2 situações, quando há risco de vida para a mulher causado pela gravidez ou quando a mesma é resultante de um estupro. Nestes casos, o governo brasileiro fornece gratuitamente o aborto legal pelo Sistema Único de Saúde. Nos casos de fetos anencéfalos, o ministro Marco Aurélio afirmou recentemente, ou melhor, no ano passado, que é inconstitucional também a interpretação de que interromper a gravidez nestes casos é crime. A discussão concentra-se agora na ampliação da possibilidade de realizar o aborto e da descriminalização desta decisão, preservando às mulheres o direito de decidir a partir da decisão recentemente anunciada pelo Conselho Federal de Medicina, que se mostrou favorável à ampliação do aborto no país. Antônio Aobi, ex-presidente e membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia, também membro do Conselho Federal aqui pelo Rio Grande do Sul. Suas considerações iniciais com relação a esta discussão que mais uma vez ganha aí as páginas dos jornais em todo o país, a partir desta decisão anunciada depois de discussões internas por parte do Conselho Federal de Medicina, que se mostra então favorável à ampliação das possibilidades de aborto. Claro, acabei não salientando na abertura, até a 12ª semana de gestação, ou seja, 3 meses. Mais uma vez, bem-vindo. Muito bom. Bom, muito obrigado pelo convite. Deixa eu dizer que eu estou aqui no intervalo da minha atuação como diretor da maternidade da Santa Casa, e eu digo isso porque tem tudo a ver com a ideia que eu firmei a respeito do tema aborto, que é extremamente complexo, e nesse tema é preciso ouvir os fanáticos e os parciais de todos os matizes, mas que do ponto de vista médico é extraordinariamente simples. Eu fui responsável na maternidade que hoje dirijo durante 25 anos pela sala de abortos. E para a sala de abortos, nesse tempo, quando nem SUS havia e depois passou a existir da mesma forma, a maternidade da Santa Casa atendia indigentes, ou seja, a faixa mais carente de toda a população. E lá eu comecei a testemunhar, porque iam para a sala de aborto só as complicações de aborto. Um aborto espontâneo, natural, ou até provocado sem complicações, há uma recuperação muito rápida, 48, 72 horas. Às vezes as pessoas que convivem com aquela mulher que se fez abortar ou que abortou espontaneamente nem ficam sabendo. Mas na sala de abortos eu via meninas de 14, 15, 16 anos, algumas delas, quando eu conversava com elas, elas nem sabiam que aquilo que ela tinha feito, o ato sexual, é que causava gravidez. Elas aprendiam com a instalação da primeira gravidez e, às vezes, espontânea, por iniciativa própria. Na maioria das vezes, forçado por pai, mãe, enfim, provocava um aborto. Como ele é crime, tinha que ser feito clandestinamente. E nessa época, nem ao menos misoprostol, que é uma substância disponível há cerca de 25 anos no Brasil, mesmo há cerca de 20, porque antes eu tinha que comprar na Argentina, que estava proibida a aquisição nas farmácias brasileiras. Tinha que contrabandear misoprostol. Bom, mas não havendo essa medicação, elas iam nas comadres, nas famosas parteiras, colocando também as famosas gotas ou gravetos, o talo de mamona, ou agulha de crochê, ou de tricô, e chegavam lá com infecções pélvicas, que frequentemente se tornavam generalizadas, um quadro que se chama de sepse, com comprometimento de vários órgãos, chegando à insuficiência renal, e muitas vezes a gente, para salvar a vida daquelas meninas, ou mesmo as mulheres feitas, não importa a idade, aí o problema é o mesmo,
era necessário retirar o foco infeccioso, e o foco era o útero, significa retirar o útero. Então nós tínhamos meninas ou mulheres jovens com o seu futuro reprodutivo comprometido, nunca mais teriam filhos. Ou mortas. Quer dizer, muitas vezes ela não perdia a vida, mas perdia o útero. E isso é o único resultado mesmo da criminalização do aborto. Eu não quero tomar conta, mas já nessa época, pouco depois, em 1972, ocorreu o caso Wade versus Roe nos Estados Unidos. Lá a Suprema Corte decidiu que aquela mulher que tinha solicitado a interrupção da gravidez poderia interromper. Nessa altura o neném já tinha nascido, né? Decorreram vários meses. Mas a decisão passou a valer e vários estados permitem. A legislação americana é estatal, é por estado, quero dizer. Permite um aborto pelo desejo, simples desejo da mulher, sem nenhuma outra exigência. É também a situação de toda a Escandinávia, da França, da Itália, da Espanha, enfim, de todo o mundo civilizado. Este assunto deve ainda permear a discussão. A gente está falando aqui de questões de um certo, me corrijam se eu estiver errado, de um certo medo dos nossos representantes no Senado e na Câmara Federal. Isso pode estar envolvido por uma pressão dessa ala, não um desinteresse dos nossos parlamentares, eu digo, mas uma certa resistência para não comprar, como a gente costuma dizer, uma certa briga na avaliação do senhor também, coordenador da Comissão de Fiscalização do CREMERS, Antônio Celso Ayub? Existe uma complexidade grande no assunto. E um político que pretende se reeleger, ele está comprometido com o seu eleitorado e muitas vezes ele não faz o que precisa ser feito com medo da reação e da possibilidade de não ser reeleito. Transportando para a área da medicina, o médico que participa da pesquisa a respeito de determinado medicamento e que recebe financiamento de um laboratório, ele, em geral, mesmo que não seja desonesto, ele tende a avaliar a aplicação daquele medicamento com muito mais, olhos bem mais benevolentes. E aí se chama de conflito de interesse. O médico envolvido, esse não é o mais indicado para falar, e sim aquilo que se conclui através de estudos sérios que levam contemplam todas as possibilidades de efeito, ação de placebo e assim por diante. Não são as melhores pessoas para opinar sobre isso, e são eles que vão decidir. Por que o Conselho Federal entrou nisso? Não entrou de motu próprio, espontaneamente. A comissão do Senado enviou o pedido ao Conselho Federal para que se pronunciasse a respeito do assunto com o texto que já está proposto, que foi uma comissão de notáveis que elaborou. E realmente, a grande mudança é nessa quarta possibilidade. Mas reparem, em nenhum momento, pelo menos que eu saiba, na nova redação do Código, está dito que é permitido o aborto nesta circunstância. Não! Como no Código anterior dizia, não se pune o aborto, quer dizer, são excludentes de penalização. Exato. Não vai se penalizar uma coisa que é proibida, mas nestes casos não vai ser. Quando feito por médico, como eu dizia antes, quando a gravidez resulta de estupro e quando não houver outra forma de salvar a vida da gestante. Esse era o texto anterior. A proposta de mudança, como mantém intocado o do estupro, dá uma nova redação para aquele que, quando não houver outra forma de salvar a vida da justiça, quer dizer, da gestante, isso são casos extremos. Ele amplia para quando houver risco à saúde da gestante. Inclui uma outra que é consequência de técnicas de fertilização assistida, quer dizer, fazer fertilização assistida sem permissão. Veio do Senado, mas isso na medicina é inviável. Essa área é extremamente controlada e acaba de ser editada uma resolução, eu estava lá no dia em que houve esse estouro na mídia desse assunto, eu estava lá para decidir a nova resolução sobre fertilização assistida. É preciso
É um protocolo a ser feito que inviabiliza fazer se a pessoa não quer, né? Então, é bom que esteja ali, mas na prática não altera em nada. A grande mudança é que a comissão de ilustres, né, propôs ao Senado, e ele endossou, essa quarta posição com a seguinte redação: quando houver manifestação da vontade, mais ou menos isso, da gestante, depois de avaliação por médico ou psicólogo, né, constatando que ela não tem condições de levar adiante a gestação. E isso que foi trazido para o Conselho se pronunciar. E o Conselho, majoritariamente, não foi decisão unânime, do chamado Pleno do CFM, que é composto por 28 conselheiros federais, que são 27, um por cada estado, e um representante da Associação Médica Brasileira, mais todos os presidentes dos conselhos regionais. É o Pleno. E por maioria decidiu que nesta quarta não tem maneira de médico ou psicólogo fazerem esse tipo de avaliação seriamente. E por que não respeitar? Se um novo Código de Ética Médica tem como uma das pedras fundamentais na mudança o respeito à autonomia do paciente, em qualquer circunstância. O paciente tem o direito de participar da decisão em qualquer que seja o tratamento, qualquer que seja, casos comuns ou casos terminais, o paciente decide, inclusive, se não quer continuar com o tratamento. Aceita o desejo, como foi o caso do João Paulo II, estava com um caso terminal de câncer, ele disse, não, deixe-me terminar meus dias em paz com o Senhor, quer dizer, me deixem morrer tranquilo. Se negou a ser hospitalizado. Isso é uma das consequências desse respeito à autonomia, porque no caso do assunto mais importante medicamente, que é a gravidez indesejada, todo o tema é o filho indesejado. Se não interromper, tem estudos extraordinariamente bem feitos na Suécia, e que já tem quase 25, quase 30 anos de idade, mostrando o que acontece quando uma gravidez indesejada é levada adiante. Eu não sei se temos tempo. Temos 1 minuto e 40 para o senhor concluir isso. Eu vou dizer, como agora no Brasil, na Suécia, fim da década de 50, início da década de 60, foram aumentando as condições em que era permitido o aborto, e tinha uma junta nacional que analisava os casos e dizia, este se enquadra, pode interromper, este não se enquadra. E esse grupo estudou 120 crianças que a mãe solicitou o aborto e foi negado. Essas 120 crianças foram comparadas com 120 crianças que nasceram de mães que queriam a gravidez. Do mesmo sexo, nascido no mesmo dia, no mesmo hospital, se não tinham nascido no mesmo hospital, da mesma área de residência. E seguiram 20 anos esses 120 pares de crianças. E os resultados, eu não vou dizer para despertar curiosidade, mas são impressionantes. Quem quer que esteja envolvido em luta contra a descriminalização do aborto e toma conhecimento disso, provavelmente não continua, porque é uma maneira de selecionar infracionantes, delinquentes, criminosos. A comparação entre um grupo e outro mostra o grau de escolaridade, o grau de delinquência, o grau de comprometimento com o uso de álcool. Falta de amor. Porque nessa época não tinha outras drogas, era álcool. É impressionante. A gente encerra esse primeiro bloco do programa Democracia com a fala aqui do coordenador da Comissão de Fiscalização do CREMERS e conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul,